Oi gente, aqui estou para mais um vídeo e hoje eu resolvi trazer para vocês o relato do meu parto. Eu já falei nos vlogs que iria gravar esse vídeo e chegou o dia, então aproveitando aqui que a Pietra tá dormindo, vou tentar resumir bastante para não ficar muito longo. Eu escrevi aqui na minha agenda tudo o que aconteceu. Eu vou por sequência, começar lá do início. Bom, gente, pra quem não sabe ainda, a Pietra nasceu no dia 10 de outubro. Uma semana antes, eu já vinha perdendo o tampão. Quando foi no dia 8, eu comecei a sentir algumas contrações de madrugada, era 3 horas da manhã. E comecei a perder ainda mais o tampão, só que com rastro de sangue. Isso, dia 8, meu esposo estava no hospital com o pai dele. Aí, dia 9, eu resolvi ir no hospital. A gente foi na parte da tarde. Foi eu, minha mãe e meu esposo. A gente foi no Curandares. Minha comadre me indicou lá, disse que era muito bom. E eu fui lá. Realmente é muito bom. Quando eu cheguei lá, eu fiz exame de toque. Eu não tava com dilatação, apesar de estar perdendo o tampão e o sangue. Fiz um exame. Eu não tava sentindo dores na barriga, não tava sentindo nada. Só de vez em quando ela esticava e baixava e tava dura. E eu tinha sentido algumas dores na madrugada, só que até então tinha passado. Aí chegando lá, eu fiz um exame. Eu não vou lembrar o nome do exame, vou deixar passando aqui o nome do exame. Eu nunca tinha feito. E vou deixar uma foto aqui do lado também, mostrando como é. Eles amarram tipo um cinto, um negócio assim na barriga. Aí toda vez que o bebê mexia, a gente tinha que apertar um botão. Esse exame ele serve para medir se você tá tendo contrações, essas coisas. Então ele indica tudo. Aí eu fiz esse exame e no exame deu que eu tava sentindo contrações, só que poucas. E isso eu não tava sentindo nenhuma dor, mas no exame mostrava que esse exame durou por volta de meia hora, né? A gente fica deitada na cama com esse negócio lá na barriga, que eu vou deixar a foto aqui. Então durou meia hora. Aí depois do exame eu retornei ao médico e ele falou que eu tava com algumas contrações, mas que eu não tava dilatando. Então eu tinha que voltar pra casa. Aí eu voltei pra casa. Meu esposo foi pro hospital ficar com o pai dele e eu fiquei em casa com a minha mãe. E até aí tudo bem. O tampão continuou saindo, só que sem dor. Então, quando foi 3 horas da madrugada, eu comecei a sentir novas contrações, só que dessa vez mais fortes. Eu tava deitada na rede, aí eu levantei, fui no banheiro e continuava perdendo o tampão com sangue, só que um pouco mais forte, né? Um pouco mais avermelhado o sangue. E as dores foram começando, dores de cólica, só que bem fortes. Aí eu mandei mensagem pra amiga minha, a Karine, que é do canal Casamento e Construção, e ela foi me falando que já tava perto, que eu tomasse um banho e tal, que eu relaxasse, que eu ficasse quietinha e tudo mais. Aí eu fiquei com medo de ter que ir pro hospital de noite, meu esposo não tava em casa, mas eu fiquei deitada e fui sentindo as dores. Aí baixei um aplicativo, fui contando as contrações. Quando foi de manhã, eu levantei 5 horas, 5 e meia para 6 horas. Aí fui no banheiro, tomei banho e fiquei observando. E as dores continuaram. Aí de manhã cedo eu tomei café, era umas 7 e meia. Meu esposo chegou do hospital e foi dormir. E eu continuei com as contrações. Vinha e voltava, e cada vez vinha uma próxima a outra, né? E aí depois eu percebi que estavam vindo de 5 em 5 minutos. E aí eu vi no aplicativo que já era hora de ir pra maternidade. Só que não era. Era e não era. E aí, quando foi 10 e meia, eu tomei outro banho, né? Passei meia hora debaixo do chuveiro ou mais. E aí
o tampão continuou saindo, só que com mais sangue. Aí eu pedi a minha mãe pra chamar meu esposo pra me levar pro hospital. Aí eu me arrumei e fui pro mesmo hospital que eu tinha ido um dia antes, que o médico falou que se eu tivesse contrações eu podia ir pra lá, que eles me internavam. Quando eu cheguei no hospital, no São Camilo, que é o Corandares, aí a médica veio e fez o exame de toque e eu estava com 4 de dilatação. Só que no hospital não tinha vaga, porque lá é particular e atende uma parte pelo SUS, e a parte pelo SUS estava lotada. Então, ela indicou pra gente ir pra um outro hospital. Indicou o César Caos, que de lá eles faziam transferência para outros hospitais. E aí eu fui, né? Liguei pra tia do meu esposo e ela também indicou esse hospital. Aí eu fui pra lá com meu marido. Quando eu cheguei no César Caos, aí fiz a ficha, tudo. E eu estava com 4 de dilatação ainda, né? Continuava com 4 de dilatação. Tudo bem, aí fiquei e lá também não tinha vaga. Só que também eles não me mandaram pra casa. E ele falou que não tinha vaga, tinha cama e tinha colchões pra colocar no chão e que não ia me internar porque ia ser muito incômodo eu ficar deitada no chão. Aí eu fiquei lá fora na recepção e eles iam tentar achar uma vaga em um outro hospital. E aí eu ficasse lá fora esperando sair essa vaga. E depois de 2 horas que eu tinha feito o exame de toque, eu voltava lá dentro para fazer um novo exame para ver como que estava o andamento do parto. E aí qualquer coisa, se não arranjasse vaga, eles iam fazer o meu parto ali mesmo, na situação que o hospital tava. Isso é, no chão. E aí eu fiquei lá fora sentada e ao mesmo tempo caminhando, né? Eu sentava e aí quando vinha as dores maiores, eu ficava caminhando de um lado pro outro para poder ajudar na dilatação. Foi muito diferente esse parto do parto do Rian. Eu estava mais calma, eu não fiquei gritando, não fiquei chorando. Vinha as dores fortes, mas eu estava calma, né? Já tinha entregado tudo na mão de Deus e estava ali, aguardando. Isso eu ia fazer o exame de toque 2h30. Quando foi 1h, 1h15, o rapaz da recepção recebeu uma ligação e falou que tinha surgido uma vaga no Hospital da Mulher. E aí só faltava vir a ambulância para poder me levar, né? No caso eu tinha que ir na ambulância, não podia ir no carro. Aí depois de 15 minutos, a gente ficou esperando a ambulância durante 15 minutos, aí meu esposo falou com a recepcionista e ela ligou pro pessoal da ambulância para vir logo. Eles tinham acabado de chegar e eles tinham ido almoçar, o pessoal. Aí eles vieram e eu fui na ambulância e meu esposo ia atrás. Aí eu fui, né, dei entrada no hospital, tudo. Eu dei entrada no Hospital da Mulher às 1h30. Aí me levaram pro quarto, tudo muito lindo, limpo. O hospital maravilhoso. Aí eu fiquei num quarto, sozinha assim, né. Era tipo hospital particular lá, gente. Lá é tipo hospital particular, porque eu não tirei foto, assim. Se eu achar alguma foto por aí perdida, eu coloco aqui pra vocês verem. Aí eu entrei no quarto, era um quarto com banheiro, e eu ficava sozinha nesse quarto. E eu tive todo o suporte de enfermeiras. Trouxeram uma bata pra mim vestir e pediram pra mim tomar um banho. E foi isso, de início. Aí vieram os enfermeiros pra ficar examinando a minha barriga, saber como é que tava a bebê. Isso foi durante o parto inteiro. Toda hora vinha enfermeiro, tinha mais de 6.
toda hora vinha enfermeiros lá na sala. E aí, quando foi umas 4 horas por aí, eu acho, eu não vou lembrar muito bem, gente, os horários, né, certinhos, mas eu lembro assim, mais ou menos, acho que 4 e pouca, eu tava com 7 de dilatação. A médica veio, fez o exame de toque, eu tava com 4 de dilatação. Lá eles não ficam fazendo exame de toque toda hora. E eu não tava gritando, vinha a contração bem forte, mas eu me aguentava, respirava fundo. Eu tinha pesquisado muito sobre isso, né? E eu realmente queria fazer diferente do parto do meu primeiro filho. Aí meu esposo chegou, era 5 horas, eu acho. E aí, nisso, veio uma enfermeira lá pra me levar pra tomar um banho de água morna. Aí depois desse banho eu relaxei um pouco. E aí lá era bem livre, assim, porque no parto do meu filho eu tive que ficar naquela posição deitada com a perna para um lado, a perna para o outro. E lá não, era bem livre. Ela disse que eu poderia ficar sentada, podia ter minha filha de coca sentada, deitada do jeito que eu quisesse. E eu fazia agachamento, né? Quando foi 5 horas, por aí, meu marido já tava lá comigo. Aí começaram as contrações mais fortes. A médica veio, fez um outro exame de toque, eu tava com 8 de dilatação. E ela rompeu a minha bolsa. Eu andei pesquisando, disse que não pode, mas ela rompeu a minha bolsa. Isso era umas 5 horas. Meu marido ainda não estava na sala. Agora que eu recordei, porque quando ele chegou, a minha bolsa já tinha rompido. Aí, logo em seguida ele chegou, aí viu toda aquela situação e ficou lá comigo o tempo inteiro. Meu marido não saiu de perto de mim assim em nenhum momento. Aí, eu tava com 8 de dilatação, aí fui caminhando pro parto normal. Depois eu tava com 9, depois com 10. E aí era a hora da bebê nascer, só que ela não nascia, gente. Eu fazia muita força. Amarraram um lençol, a médica pediu pra mim puxar e fazer força. E nada dela nascer. E eu perguntava, doutor, e aí? E aí as enfermeiras todo o tempo do meu lado dizendo pra mim ter calma, pra me respirar fundo, que a Pietra tava chegando, que ela ia ser linda, sabe? Eu tive todo o suporte mesmo. Gente, foi muito diferente esse meu parto. E apesar de muito sofrimento, muita dor, eu tive todo o suporte. E quando foi umas... Aí eu fiquei até umas 6h40, tentando o normal. Já com 10 de dilatação e tentando o normal. Só que ela não nascia. Aí o meu esposo perguntou pra médica, aí ela falou, não, a gente vai ficar tentando e tal. Quando foi 6h40 por aí eu disse, amor, não tô mais aguentando. Aí eu já comecei a ficar, me sentir fraca. Aí eu sentia meu corpo frio, as minhas pernas bambas. Eu me sentia fraca. E aí eu perguntei à enfermeira por que eu tava me sentindo assim. Ela falou que era normal, que era fraqueza, de tanta dor. Ela falou tipo isso, era normal. Só que eu sentia que não era normal, gente, porque tipo, eu tava tipo querendo desmaiar, eu tava ficando fraca, sem força. E aí eu pedi a Deus pra me ajudar. Eu disse, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. E do mesmo jeito meu esposo. E aí foi quando entrou uma outra médica na sala. Era uma cubana. E eu creio que foi Deus que enviou aquela médica ali, porque a outra tava deixando eu tentar até realmente não ter. Ela não queria me levar para a sala de parto cesáreo, porque ela viu que eu tava contraindo, né? Já tava nos 10 de dilatação e era só esperar a neném descer. Só que quando a cubana entrou, elas duas conversaram e ela viu que ela não ia descer, ela não tava descendo a Pietra. E a médica ficou se perguntando por quê.
E aí eu disse, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tô mais aguentando fazer força. Não. E as contrações vinham forte mesmo, assim. Eu tinha tudo pra ter normal, gente. Vinha muito forte, eu lembro assim da dor mesmo, sabe? E mesmo ela não descendo, as contrações vinham, e eu gritava, nessa hora eu gritava, eu chorava. E eu dizia, doutora, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela disse, não, eu vou lhe ajudar. Aí meu esposo falou que ela chamou ele assim no cantinho e perguntou se era menino ou menina. Ele falou que era uma menina. E aí quando ele falou, ela falou assim que a nossa filha não ia nascer de parto normal porque ela estava laçada. Isso ela fez um exame de toque e já definiu, enquanto a outra tinha feito 3 e aí não tinha falado nada. E aí quando eu pedi ela, pelo amor de Deus, que ela me ajudasse, ela disse que ia me ajudar e pediu para preparar a sala de cirurgia porque eu tinha que fazer a cesárea. E aí foi questão assim de minutos pra mim estar dentro da sala de cirurgia. E eu entrei na sala de cirurgia às 7 horas. E eu lembro que eu ainda senti 3 contrações, gente, na hora de aplicar anestesia. E não pode se mexer, você tem que ficar quietinha. Mas eu tava com tanta dor porque dizem que a pior parte do parto cesáreo na hora de aplicar anestesia. Eu tinha muito medo disso antes de ter a Pietra. Só que eu me senti foi aliviada, porque quando foi aplicando a anestesia, as dores foram diminuindo. Eu perguntei ao médico se ia passar logo aquela dor, ele falou que sim. E na hora de aplicar, como eu falei, eu senti 3 contrações e eu gritei, eu chorei. Assim, eu senti muita dor e eu gritei. E aí a enfermeira que tava aplicando a anestesia falou pra mim ter calma, porque era normal aquelas dores. Eu achei assim um pouco grosso da parte dela. E aí eu fingi que não tinha ouvido e a todo momento Deus estava comigo. E aí no mesmo momento veio outra enfermeira e me ajudou ela, porque eu não estava conseguindo ficar quieta, porque a dor era muito grande. E ela queria aplicar anestesia, eu senti na contração. Aí foi quando o médico pediu pra deixar passar a contração pra ela poder continuar aplicando. E aí veio outra enfermeira e perguntou se eu queria ajuda. Ela ficou segurando assim meus braços, porque tem que ficar na posição. É porque eu não vou fazer porque eu tô operada e na posição assim, né, com as costas descidas. E aí ela me ajudou segurando meus braços. E ali eu me senti melhor, porque aquela enfermeira ali, ela veio pra ajudar e eu me senti mais calma. Era como se ela estivesse me abraçando e eu fiquei calma, sabe? E ali eu senti que Deus estava ali comigo. E aí a moça terminou de aplicar anestesia e aquela dor foi passando e até que passou. E aí ele pediu pra me deitar e ele ficou conversando um pouco comigo e me prepararam para a cirurgia. E aí eu perguntei ao médico se eu poderia dormir enquanto ele fazia o parto. Eu tava tão passada de dor que eu queria dormir. Aí ele falou que eu podia sim dormir. E aí eu lembro que eu fechei os olhos e quando eu abri, a Pietra já tava no meu braço, nos meus braços, assim. Quando eu abri, eu fechei os olhos pra dormir. E quando eu abri o olho, a Pietra já tava em cima de mim, meu esposo tirando foto. E assim, eu até me emociono porque foi questão de meia hora e graças a Deus deu tudo certo. Ela nasceu com saúde. E quando eu abri os olhos, meu esposo já tava tirando foto, pedindo pra mim rir. Eu não consegui rir porque eu tava passada de dor. Mas eu vou deixar até a foto aqui, não ficou muito bonita, mas graças a Deus ela nasceu com saúde. E a minha cesárea foi questão de meia hora, porque
Eu lembro que eu entrei na sala às 7 horas e ela nasceu 7h29. Então, foi tudo isso. Eu acho que eu não pulei nenhuma parte, eu tentei resumir. E apesar de... E meu esposo estava lá comigo, né, todo momento. Ele não ia entrar na sala de cesárea porque ele já tinha assistido todo o processo do parto normal. E ele falou pra mim que não aguentaria entrar. E eu disse pra ele que não tinha problema. Eu disse, amor, não tem problema. Eu entro só. E aí ele falou que o médico pediu pra ele entrar comigo e tudo. E aí ele resolveu entrar. E eu nem sabia que ele tinha entrado. E foi isso, gente. Tava tudo marcado pra ser cesáreo em um outro hospital. E eu ia fazer ligação, sabe? E eu ia contar isso no início, mas não contei. E aí foi quando eu entreguei. A gente tava bem assim, que a Pietra era pra nascer no dia 3, tava tudo marcado, sabe? A cesárea, a ligação. E acabou que não deu certo. O parto não deu certo nesse hospital. A gente ficou triste no dia. Só que aí eu resolvi entregar nas mãos de Deus. Nesse dia eu disse, amor, eu entreguei nas mãos de Deus. E aí no momento certo ela vai nascer. Se for pra nascer normal, ela vai nascer. Se for pra nascer cesárea, ela vai nascer. Então seja o que Deus quiser. E Deus não queria que ela nascesse no dia 3. Então ela nasceu no dia 10. E deu tudo certo. Ela é uma menina muito saudável, linda, do jeito que a gente esperava. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi aquelas coisas elaboradas. Eu já vi vários vídeos aqui de relato de parto. Tudo muito elaborado. A iluminação perfeita. O jeito da pessoa falar, sabe? Mas é a minha realidade. Eu falo assim, essa é a minha vida. Tudo simples. A iluminação da janela mesmo. E é isso. O importante é que ela tá bem. Eu tô bem. E é isso, gente. Foi isso que aconteceu no meu parto. E aí, depois de ela ter nascido, aí eu fui pra uma sala. Que a gente ficou nessa sala, eu fiquei nessa sala pra esperar passar o efeito da anestesia. Aí, quando passou o efeito, perguntaram se eu tava sentindo as pernas, se eu tava mexendo as pernas, eu falei que sim. E aí eu fui pra enfermaria com a minha filha. Aí eu não poderia falar, né, por conta da anestesia, eu tinha que ficar sem falar. Só que eu falei a noite inteira com outra paciente lá. E no outro dia eu senti um pouco de dor de cabeça. Mas isso é assunto para outro vídeo, que é falando sobre a minha recuperação, né, da minha cesárea. E é isso. Aí eu fui pra enfermaria, fiquei lá, meu esposo passou a noite comigo, a primeira noite. E na segunda noite a minha mãe foi ficar comigo. Porque ele tinha que descansar, que ele ia pro outro hospital ficar com o pai dele. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa like. Se inscreve no canal aqui embaixo se não é inscrito. Compartilha esse vídeo. E ativa as notificações. Esse sininho que tem aqui do lado, você ativa. Porque toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe em primeira mão. Me segue lá no Instagram, é @vitrinefeminina, vou deixar passando aqui embaixo. E vou deixar o Instagram da Pietra e do Rian passando aqui embaixo também. Eu sempre posto foto por lá. Tô postando foto deles. E no meu Instagram eu posto de tudo. A minha vida, foto deles, foto do meu dia, vídeo do meu dia. E é isso. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.